durante muitos anos, pessoas obrigadas a viver uma vida de infelicidade, sem nenhuma vontade de estar junto, uma relação sem amor, sem respeito, uma relação subjugada a caprichos, por conta de um versículo mal interpretado, descontextualizado da sua época, do seu contexto histórico. Não é isso? É isso. Infelizmente, a gente fala, não, está escrito lá na Bíblia. Eu só posso me separar do meu marido ou da minha esposa se uma das partes morrerem. Se não morrer, eu tenho que ficar com ele até que esse fato seja consumado, até que uma das partes venham a falecer. Não, mas onde você viu isso? Está na Bíblia. Casou uma vez é para sempre. Mas interessante, até que ponto a Bíblia deve reger a minha vida conjugal, financeira, espiritual? Porque tem várias coisas que estão na Bíblia. Que não são feitas. Está escrito na Bíblia, lá em Salmos, que o ímpio disse que não há Deus. E aí? Está escrito na Bíblia que tem que dar o dízimo. Se tem muitas coisas escritas na Bíblia que não deve ser aplicado na minha vida. O que deve ser aplicado é a doutrina. E nós temos falado isso aqui reiteradas vezes. Casamento não é doutrina. Casamento é pessoal, cada um tem o seu. Isso aí, tem um tema dele. Não existe, exatamente, não existe uma regra doutrinária para casamento. Não existe essa coisa de, não, está na Bíblia, porque isso. O que Paulo estava falando com os seus ouvintes numa outra cultura diferente da nossa. Paulo não estava trazendo uma regra para todos os casamentos, não existe isso. Então, a lei de Moisés regia a comunidade cerimonial, civil e o caráter de Deus. Eu não posso pegar determinados trechos da Bíblia e dizer, isso aqui agora é para você. Isso aqui seria uma insanidade. Não é isso? Com certeza. O que a gente quer trazer hoje para vocês? A gente quer trazer que quando a Bíblia se referiu a esse casamento que só poderia ser separado por morte, aquilo ali era a lei que vigorava naquela época, na época de então. Mas nós sabemos que aquela lei, ela foi abolida, ela não existe mais. E hoje, qual é a lei do nosso país? Porque é ela que nos rege. Se a gente não cumpri-la, nós seremos penalizados por isso. Deixa eu citar o a texto. Referência é. O texto que se usa para proibir uma pessoa divorciada de casar de novo, está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 2. Grande maioria das igrejas evangélicas dizem que uma pessoa divorciada não pode casar mais. E que uma pessoa separada, enquanto o marido estiver vivo, esta pessoa não pode casar, gerando com isso uma vida de infelicidade. E o que acontece com isso? O marido, aqui, ele adulterou, tem uma relação com uma outra mulher. Aí a mulher, como é crente, tem que viver uma vida de miserável aqui, engolindo os seus desejos, se matando para a vida, não pode ter uma vida, não pode reconstruir a sua vida. Por quê? Porque o pastor evangélico usa um texto da Bíblia Sagrada. Em consequência disso, a outra parte que foi embora, que teve a mulher, que adulterou, está vivendo a sua vida e construiu uma nova família. Passaram-se 10 anos, virou cristão, entrou para a igreja, se tornou pastor e tocou a vida dele. E a outra pessoa que ficou debaixo do jugo evangélico, uma vida de 30 anos esperando o marido morrer, porque o pastor usou um texto descontextualizado. Eu vou ler com você o texto evangélico, o texto de Paulo, que se tornou uma regra evangélica, se tornou um estatuto para fazer uma pessoa evangélica viver infeliz o resto da vida. Para sempre. Gostei de para sempre. É. Romanos capítulo 7, versículo de número 2.
Romanos, a epístola de Paulo à igreja de Roma, os irmãos que se reuniam no versículo de número 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. Ora, o texto é claro. Havia uma lei conjugal no primeiro século da era cristã, que não é a mesma lei conjugal hoje no século 21. A lei conjugal no século 21 diz, abre aspas, uma vez divorciado, independente do cônjuge estar vivo ou não, esta pessoa se torna uma pessoa solteira. Livre. Esta é a lei conjugal que nós estamos vivendo hoje. Atualmente, nesta época. Nós não estamos vivendo nos dias de Paulo. Não estamos vivendo lá em Roma, na primeiro século, aonde a lei desse país não imperava. Nós estamos submetidos à autoridade do nosso país. E a lei conjugal desse país, é claro, quando você se divorcia, quando você se separa, você está livre para casar, independente do homem estar vivo ou morto. Esta é a lei. Paulo está falando desta lei hoje? Não. Quando Paulo escreveu isso, não tinha nem o Brasil, quem dirá a lei que rege esse país. Então ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 2, dizendo o seguinte: ora, a mulher está casada, está ligada pela lei ao marido. Que lei era essa? A lei que regia aquele local. Era uma lei local, era uma lei que estava imperando naquele lugar, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Versículo de número 3. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. De que lei que ela estaria livre? Da lei conjugal que era regido naquele tempo. Então, disse então que será, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, esse texto, como os demais textos da Bíblia, são futurizados, são tirados daquele contexto local, daquele contexto histórico, e trago para os dias de hoje, aonde a lei conjugal não é assim. Ah, então eu posso me divorciar do meu marido? Não. Do seu marido, não. Porque o marido é aquele que ama, que protege, que cuida, que respeita. O marido é o cabeça da mulher, mas não é o proprietário, não é o dono. Ah, então eu posso me separar da minha mulher? Não, também não. A mulher é sua auxiliadora, sua amiga, sua parceira, sua namorada, cuidadora. A mulher é aquela que está ao lado. A mulher é submissa, mas não escrava. Ué, mas você disse que eu posso casar de novo se eu me divorciar? Claro, existem várias situações em que a pessoa se divorcia por conta de adultério, infidelidade sexual, infidelidade conjugal, o marido que bate e espanca na mulher, maus tratos, violência doméstica, entendeu? Toda essa situação, se você está vivendo, você não é obrigado a viver com um homem que te espanca porque foi diante de um juiz ou foi diante de uma juíza, ou a Bíblia assinou, disse que ou você tem que obrigar com ele morra para viver uma vida de sofrimento. A Bíblia não disse a você, a Bíblia disse dentro de um contexto histórico, cultural. Estavam se tratando de uma lei que não é a nossa. A nossa lei é outra.
Se você for no Supremo Tribunal, ou se você for no juiz da sua cidade, se você for ao promotor de justiça e declarar que o seu marido te espancou, te bateu, te marcou, existe a Lei Maria da Penha. Ele vai logo providenciar que ele nem se aproxime. A Lei Maria da Penha. Ainda mais ser casado. Existia nos dias de Paulo a Lei Maria da Penha? Não. Então, mas não existe hoje? Sim. Então nós vamos anular a Lei Maria da Penha e vai dizer, não está na Bíblia. Não é pra gente. Eu vou cumprir aquilo que está na Bíblia. E aí ele mata você de tanto te bater, de te maltratar. Porque a pessoa vai tolerando quem espanca, tolerando quem bofeteia, quem morde. E a pessoa às vezes chega na igreja dando a paz do Senhor, mas o olho roxo, e o pastor diz, o que foi isso? Meu marido me bateu. Não separa dele não. Olha o que diz a Bíblia, que nós somos a igreja da palavra. A mulher está obrigada a ficar aí com seu marido. Meu amado, Deus não chamou ninguém para servidão. Também são frases de Paulo. Eu não acredito que Deus quer que você viva espancada ou espancado. Deus não quer que você seja uma escrava sexual do seu marido e que ele chegue em casa, espanque você, bate em você por conta de um prato de comida e um teto e fazer de você uma escrava sexual, sem amor, sem respeito e sem carinho. É isso que Deus fez para você? Foi para isso que Deus fez, te conheceu a graça de Deus? E não é para isso que duas pessoas se unem, não é verdade? A gente tem que parar com essa ideia de que, não, ele é meu marido, eu tenho que fazer isso. Aceitar. Eu tenho que aceitar isso. Não, porque eu já conversei com meus pastores, ele falou para me orar, para me fazer uma campanha, entendeu? Entrar num propósito que meu marido vai ser transformado. Não, então espera aí. Pode parar aqui, que aqui também eu mando parar. Então, quando ele for espancar você, você pega a mão dele e leva lá para bater na mulher do pastor. Não, não bate em mim não, bate na mulher do meu pastor. Já que você quer bater... Porque o meu pastor diz que pode, bate nele. É incrível, né? Como ainda existem pessoas com essa mentalidade, que ainda seguem essas loucuras faladas por homens e se tornam vítimas, presas. Prisioneiras, né? Uma vida inteira. Triste. Olha, minha esposa, você sabe que neste momento, ao vivo, e depois pela gravação, pessoas que estão me ouvindo, que nunca mais casaram, o marido foi embora, está vivendo a vida com a outra, e ela está infeliz, esperando no Senhor, que aparece um varão com 30 salários mínimos. Ah, filha, 30 salários mínimos? Deus pode, Deus é maravilhoso, não é verdade? Mas com 30 salários mínimos encontrar uma mulher acabada, chorando, triste, no fundo de um quarto, fazendo jejum, com 30 salários mínimos o cara sai fora. A vida inteira sofreram, esperando, né, uma resposta que na verdade já tá aí. Na verdade, minha esposa, sepultaram o melhor sentimento, que é o amor. Sepultaram uma vida inteira. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ora, mas se é bom que o homem esteja só, e ele estaria com a mulher, consequentemente, não seria bom também que a mulher não estivesse só. E viveram sozinha 20, 30 anos, porque eu tive Deus, porque eu sou Jesus. Teve uma que me disse assim, eu agora sou casada com Jesus. Meu marido me separou, foi embora. Glória a Deus, eu sou uma mulher da palavra. Está escrito aqui, ó. Enquanto ele estiver vivo, tô solteirinha. Eu tô casada com Jesus. Depois que o miserável morrer, aí sim, 30 anos tomando veneno e o homem forte, ó. Eu tô maluco. O homem forte, saudável, já casou com a outra, tá feliz, tá comendo até pipoca. Duvido, amor. Nós não somos dessas, não. Mulheres do século XXI, ó, despertem. A mulher tem que ser sábia e o homem sábio. Meu amado, meteu a mão na minha cara? Vamos conversar. A relação tem que ser discutida. O que aconteceu? Eu estava nervoso, eu bebi demais, não deveria ter bebido e tal, não sei o que, eu tive um surto. Olha aqui. Em nome do meu amor por você, em nome da nossa família e dos nossos filhos, você nunca mais vai encostar a mão em mim.
eu vou embora se você não tiver uma nova atitude. Porque todo mundo tem o direito de errar. Mas a pessoa viver espancada em nome da Bíblia, em nome de Deus, a pessoa apanhar, ser esculhambada, mas eu estou dizendo homens e mulheres, é que na maioria dos casos são os homens que praticam este ato. Sim. Que também tem umas abençoadas aí, sargentona, porque elas que têm o dinheiro, porque elas que bancam, elas que são isso, elas que são aquilo, elas querem fazer do homem capacho, e tem homem que é capacho banana mesmo, tá? Você também tem que reagir, não é por aí. Tem que ter amor. Casou comigo, eu sou rico. Ah, tá bom. Tu que é meu é teu. Casei com você, você é rica. Tá bom, o que é meu é seu. Agora não vem me esculachar por causa de 15 reais. Ei, infiel, eu quero ver você morar num motel. Não existe isso. Não se prenda a versículos que são para um contexto histórico. Não se prenda a estatutos de igreja. Seja feliz. Você nasceu para ser feliz. Como disse a minha esposa, Deus não uniu Deus não uniu um homem e uma mulher para viverem se degradando. Depois um vai embora e essa outra parte, na maioria as mulheres, tem que ficar esperando o miserável morrer e ele construindo a vida dele, sendo feliz. Eu conheço pessoas que o cara se separou, 5 anos depois, construiu uma nova vida, teve filho com a outra mulher, 5 anos depois foi ele e a mulher para a igreja. E a miserável que ficou aqui infeliz, chorando, fazendo jejum, bebendo veneno para ele morrer. Ah, que isso? Claro que você não vai sair com o primeiro que aparece aí na sua vida, e nós não estamos falando disso. O que nós estamos falando é que você tem que sair desse casulo, desse sarcófago. Ui, desceu fresquinho, hein? Sarcófago? Saia desse sarcófago. Está uma múmia aí, como eu sempre tenho dito, com a boca cheia de dente, olhando para a mosca que pousou na sopa e esperando Jesus voltar para ver se pelo menos no céu você encontra ele e dá na cara dele. Ô, minha amada, dá na cara do homem no céu, minha amada. Pô, não dá, dá. Não dá, queridos. Infelizmente, isso é uma realidade, isso é uma atualidade. E nós estamos aqui para dizer para vocês que isso não existe mais. Aliás, isso não existe já há muitos anos. É porque a igreja se apegou ao velho, né? Aquilo que era arcaico, aquilo que já desapareceu, que Paulo falou, ó. Aquela lei foi abolida, aquela lei ela foi cancelada. Lidinei Santos, não é verdade. Se você se separar por questões sérias, você tem o direito de reconstruir a sua vida. Não existe maldição para quem está em Cristo. Quem está em Cristo está debaixo da bênção. Amém. Então, queridos, o que foi abolido é igual hoje. A nossa lei agora está abrindo um monte de novas ramificações. Né? Agora mesmo eu vi um noticiário essa semana que estava uma briga para decidir se a pessoa é separada. E aí ela mora com outra pessoa, olha isso. E essa pessoa vem a falecer, seja homem ou mulher. Aquela pessoa que se chama de amante teria direito sobre a pensão? Isso é uma coisa que estava se discutindo agora, falou no Fantástico. Domingo o veredito saiu. Não, a amante não terá direito, foi o que falou no Fantástico. Exceto se a pessoa tivesse precavido de um documento, tiver sido divorciado, porque o que vai prevalecer é a certidão de casamento. Na hora dessa briga aí, vai valer quem tiver um documento provando que tinha uma relação conjugal. Então, amados, a lei está se renovando. Então, aquela lei ficou para trás, ela foi cancelada, ela foi anulada. Então, a gente não pode se basear mais naquela lei. A lei do liverato, né, que meu marido fala muito. Quando o marido morria, eu teria que me casar com o irmão do meu marido. Está na Bíblia. Porque a lei dizia isso. Então, aquele lindo, maravilhoso, estava ali, né? Meu marido morria, ó, quem é o próximo? É o irmão dele. Vai lá, Jaqueline, casa então com o Luiz.
Não, mas não, tem que casar. A lei diz isso. Então eu tinha que obedecer aquela lei. Pô, aí se eu vivo nessa lei, eu matava meu irmão para você casar comigo, claro. Olha isso. Eu negão. Espertinho. Olha isso. Então, se isso não vigora mais, por que que tem que vigorar que eu tenho que me estar com alguém que me maltrata, que me espanca, que não me respeita, que me repudia? Por que que eu estou obrigada a estar numa relação assim? Não estou mais. Aliás, nós não estamos mais há muito tempo. É porque somos livres. Livres, amado. Vamos viver. Ou você é livre, ou você está debaixo de uma obrigatoriedade. Paulo disse a Romano, vocês estão desobrigados da lei conjugal. Ora, se eles que tinham uma lei que regia ele no primeiro século já estavam desobrigados se o marido morria, quem dirá para nós que não temos mais obrigatoriedade de viver com ninguém que não nos respeita? Segundo, que você não ama mais. Tu imagina, cara, o inferno que é você dormir com a miserável. Porque é uma miséria você dormir com um homem, com uma mulher que você não ama. Porque também tem isso, né? Às vezes você não traiu, às vezes ela não te traiu. Não, mas... Às vezes não houve nada. Gente, acabou o amor. Amado, se acabou o amor, acabou o casamento. Acabou o respeito. Você não quer mais ficar do lado da pessoa, a pessoa não te fez nada. Não, Os anos desgastaram uma relação. E para que você não erre, você quer acabar, colocar o ponto final. Mas não é, mulher, porque é o seguinte, acabou o amor, mas ele compra que suco. Você vai apanhar na cara, fazer sexo obrigado, porque você deitar com um homem sem vontade de fazer sexo, não, aquele papo adulto, olho no olho. Quantas pessoas me ouvem nesse momento, fizeram sexo sem vontade, porque o cara compra que suco da Trinks. Pelo amor de Deus, que suco da Trinks? Não dá. Muitos, hein? Ó, homens e mulheres. Não, mas são muitos os casos que chegam até nós. Não estamos inventando nada. Porque também a Bíblia diz, né, que o corpo da mulher pertence ao homem. O corpo do homem é da mulher. Aí pronto, amor. Aí vamos bagunçar o coreto. Aí escravo vive uma vida de escravidão. Não, a Bíblia diz que você me pertence. Seu corpo é meu. Então vamos lá. Meu marido ou seu marido chegou em casa, bateu em você, te espancou, te desrespeitou, houve agressão. Tudo isso aqui você não é obrigado a aturar porque assinou num papel. Primeiro, que casamento não tem nada a ver com escrever no papel, tá? Isso é coisa da nossa lei. Casamento diante de Deus é no coração. Foi o que aconteceu com Adão, com Abraão, com os homens da Bíblia, se você se refere com a Bíblia. Então, casamento é o seguinte: o que define ser marido e mulher? O que define ser marido e mulher é o respeito, a cumplicidade e o amor puro e verdadeiro. Um cuidar do outro. Eu cuido da minha esposa, a esposa cuida de mim. Somos cúmplices, temos uma cumplicidade. Isto aqui é um casamento. Dentro desse casamento não pode haver agressão, não pode haver espancamento, não pode haver violência, tem que haver respeito. Houve de respeito, ela está desobrigada do compromisso dela de mulher e eu estou saindo, desvio de finalidade de marido. Uma vez que aconteceu isso, ela pode romper com esse casamento. Ela vai ao juiz e diz, fui agredida. O juiz aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é para estes dias ou para os dias da Bíblia? Isso. Para esses dias. Vale para esses dias? Vale. E se o juiz aplicar a Lei Maria da Penha em mim, eu vou dizer o quê? Não, eu sou pregador da graça de Deus, a Lei Maria da Penha não está na Bíblia, isso é uma heresia. O juiz vai dizer, heresia ou não? Se você não cumprir, cadeia em você. É desse jeito. Se continuar a agredir, pensão alimentícia, pensão isso, pensão daquilo, pensão daquilo. E tem pensão alimentícia na Bíblia? Não. Por quê? Porque a lei da Bíblia era uma hoje e a lei que eu vivo para hoje é outra. Então, se você está separada e o miserável ainda está vivo, seja feliz. Tá bom?
procure se divorciar com um papel bonitinho, para não haver problemas no seu novo relacionamento. Dá o direito dele se meter na tua vida, porque ainda assim, no papel, juridicamente, ele exerce alguma influência. Se separe, tenha autoestima, tome um banho, use um shampoo igual da minha esposa, da Cashmere Bouquet, use um batom da Lilás Performance. E minha amiga, quando você se reunir como igreja, você louve a Deus. Primeiro, cuide de ti e da doutrina. Se valorize, ame e viva a sua vida na melhor intensidade que você puder. E Deus, com certeza, vai mostrar aquele varão que está procurando uma varoa, assim como você, que usa um shampoo. Quando ele passar por você, assim, no salão onde vocês estão se reunindo, ele vai sentir o bom perfume de Cristo. Livre-se desse preconceito, dessa vida de escravidão. Livre-se desses títulos, desses temas, desses textos da Bíblia que só fez te escravizar. É isso mesmo? Desse jeito. E se você também fizer a escolha de ficar sozinha, muito bem, de não casar novamente, falar, não, eu já casei, estou satisfeita com o negócio, eu agora vou ficar sozinha, eu vou curtir a minha vida, eu vou viver outras experiências. Até porque... Parabéns. Até porque eu não quero me meter muito na palavra, até porque... Porque chega numa determinada hora da vida que você arrumar também uns camarada com a unha grossa desse tamanho, que você tem que ficar cortando aquela unha grossa, o camarada também já... vento não. Lá no sistema as pessoas dizem, ó, eu não quero vento não, entrar em vento não. Se for bênção até vale a pena, mas arrumar problema, é melhor ficar sozinho, antes só do que mal acompanhada. Aí nesse caso vale a frase, eu vou casar com Jesus. Meu amor, vá ser feliz, não importa como. A regra é ser feliz, é estar de bem com a vida. Se for acompanhada ou for sozinha, está bem? Chegou uma maturidade, a experiência para você não foi legal? Para muitas pessoas não são legais. Conseguiu sair fora? A verdade é essa. Se livrou? Vai ser feliz, amor. O sumo do que nós queremos dizer é o seguinte: não viva com a sua mente golpeada. Não viva, não tome veneno esperando que o outro venha morrer. Você não está obrigado a nenhuma lei conjugal, principalmente a que Paulo falou para os seus dias. Você vive no século 21, regida por uma lei, regida por uma democracia, debaixo do domínio de Cristo. O que Paulo disse aos seus ouvintes, com uma lei conjugal para eles, não se aplica a nós. A nós se aplica a doutrina da graça de Deus. E casamento não é doutrina. Casamento, cada um tem o seu, assim como eu tenho o meu. Nós vamos ficando por aqui, porque um bate-papo de quase 30 minutos. Por favor, eu vou mandar aí um grande abraço para todos, um dia maravilhoso. E não repitem o nome, porque senão a gente fica mandando abraço para as mesmas pessoas. Quero mandar um forte abraço para o meu irmão Ricardo Costa, Ministério Novo Caminho em Porto Alegre, onde estaremos futuramente. Janaíne Pinheiro, Francisca, Margarida Maria, Aldinete Pinheiro, meu grande abraço. Adriana Linda Raad, meu grande abraço. Edna, Adailton Dias, Edna, Juliana Martins, Lili da Espanha, Joana Dark, Valdir Krevelin, Adela, vamos lá, minha esposa? Paulo Sérgio. Mas quem? Adélia Valdir Peterson Costa, de Ubá, Minas Gerais. Uau. Só vitória. Helena Amadeu Silva, Helena Mendonça, Lili Santos, Del Soares, um grande beijo, um grande abraço. Lili da Espanha, amor, a gente é chique. Dorinha Barbosa, alô Dorinha, Sônia Oliveira, juntinhos aí, isso aí. Renata Romão, beijos, abraço. Aurora Lima, Adriana, beijo Adriana, vamos que vamos. Lili Santos de novo, Paulo Sérgio da Silva Sérgio, um grande, caloroso abraço.
Mas quem? Elisa Cideir Teixeira. Moura. Cideir Moura. Elise. Edna Vili Santos. Meu irmão Ari de São Cristóvão. Lima. Devânia e Ramos. Wagner. Quem mais? Mais alguém para receber o nosso abraço, o nosso carinho? Será que vocês não querem receber um grande abraço? Vamos lá com a outra mão, vamos abraçar. Vamos abraçar. Recebam o nosso abraço. Cristiane do Couto Ribeiro, Adailton Dias, Eline Santana, Roberto, Nádia, é isso. Irmã Naí também que estava conosco. Rose, Lili, quem mais? Mais ninguém? Vamos nos despedindo por aqui, terminando com uma confissão. Você nasceu para ser feliz. Você não nasceu para ser uma escrava sexual. Você não nasceu para estar submetido a condições financeiras. Você é alguém especial, em quem aquele espírito que pairava sobre a face do abismo veio viver dentro de você. Renova a sua mente, resgate a sua autoestima, ame-se, valorize. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é amar o outro mais do que você, se odiando e se ferindo por conta de um texto bíblico. Ame o próximo como a ti mesmo. Mostre que você se ame, rompendo com essa escravidão, com essa vida submetida a capricho humano. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos nos despedindo por aqui,